três coisas que podem ocasionar em nós esse desânimo. Mas a palavra do Senhor diz assim: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Como essa situação que nós estamos passando agora, né? Tendo que usar máscara. Quero deixar aqui uma palavra aqui, 1 Reis, capítulo 19, onde fala a respeito de três coisas que pode tirar o nosso ânimo espiritual. Amém? Se a gente não cuidar. 1 Reis 19 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como tinha matado a espada todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias uma mensagem, dizendo: Assim façam os deuses e me acrescentem, se amanhã a esta hora eu não tiver posto a sua vida com a vida de um deles. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele foi pelo deserto 1 dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, desejando morrer, e disse: Já basta, Senhor, tira minha vida agora, porque não sou melhor do que meus pais. Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos, aleluia, o profeta Elias, um servo do Senhor Jesus, usado por Deus, que fez tantas maravilhas sendo usado por Deus, aleluia. Mas aqui chegou um momento em que ele, glória a Deus, sentiu ali um medo, sentiu ali um pavor ou talvez um desânimo que trouxe para ele o que? Trouxe uma depressão, trouxe um desânimo, que ele chegou, ele fugiu e foi para debaixo de um zimbro e pediu a morte. Mas ele é o mesmo profeta, esse que está aqui deitado debaixo de um zimbro, debaixo de um pé de árvore, é o mesmo profeta que fez, aleluia, com uma oração, ele orou para o Senhor, uma oração simples, e Deus mandou fogo do céu e consumiu o sacrifício que ele tinha feito. Ele é o mesmo profeta que fez multiplicar o azeite da viúva. Ele é o mesmo profeta, aleluia, que orou para que não chovesse e não choveu. Depois orou novamente e choveu, aleluia. Então ele era um profeta muito usado por Deus. E agora de repente vem essa rainha aí e faz uma ameaça para ele. E ele foge. Ele ficou amedrontado, ficou desanimado, entrou num processo depressivo. O que será que aconteceu com ele? Desespero? Desânimo? O que aconteceu com Elias? O que aconteceu com ele pode acontecer também muitas vezes conosco. Muitas vezes nós somos usados por Deus para orar por alguém, para interceder por alguém, mas de repente vem alguma coisa, alguma situação que nos tira o ânimo, nos desanima, nos entristece. Aconteceu com o profeta Elias, um homem muito usado por Deus. Por que muitas vezes também não é possível acontecer conosco? Aleluia. Nós perto de Elias, quem somos nós? Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem sujeito às mesmas dificuldades que nós. Aos mesmos, aleluia, padrões que nós. As mesmas tentações que nós. Glória a Deus. E o que aconteceu com ele pode acontecer com a gente se a gente não cuidar. E aqui eu quero tirar deste texto aqui e de alguns versículos adiante três coisas que podem ocasionar em nós esse desânimo, esse perca do ânimo mesmo, muitas vezes de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Como ele, um homem usado por Deus, pediu ali a morte. Então nós temos que nos cuidar para que isso não venha acontecer com a gente. Glória a Deus. Então, três coisas. A primeira coisa que pode acontecer isso com a gente, tirar o nosso ânimo. Primeira coisa, o que? São as situações difíceis. Situações difíceis. Uma situação difícil, ela tem dois poderes sobre nós. Primeiro, o primeiro poder que uma situação difícil pode fazer na sua vida, duas coisas ela pode fazer. Primeiro, ela pode te deixar mais forte. Você pode entrar numa situação difícil e usar essa situação difícil como um aprendizado ou como uma maneira de você se fortalecer diante de Deus, para você sair de lá tirando lições e fortalecido para enfrentar outras situações, como essa situação que nós estamos passando agora.
né? Tendo que usar máscara, tendo que ficar com medo muitas vezes de pegar o vírus que é invisível, medo muitas vezes de tocar em alguém, medo muitas vezes de ir a algum lugar, medo muitas vezes de visitar alguém, né? Situações, medo de ficar desempregado porque está ocorrendo essa situação, prejudicando também a situação econômica, medo de faltar as coisas em casa, medo de alguém da família ficar doente, né? Essa situação que aconteceu, que veio essa pandemia sobre o mundo, é uma situação muito difícil. E nós estamos enfrentando, nós estamos lutando contra um inimigo que é invisível. Nós já lutamos contra o inimigo invisível que é o diabo. Agora o outro inimigo invisível que é o vírus. E essa situação pode muitas vezes nos desanimar, pode muitas vezes nos deixar amedrontados, nos deixar apavorados, nos deixar frustrados. O apóstolo Paulo disse assim, que muitas vezes a gente vê uma situação difícil e acha que a gente não consegue vencer. E muitas vezes nós não conseguimos mesmo, nós somos falhos, nós somos fracos. Mas a palavra do Senhor diz assim, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Então a situação, se você deixar a situação te entristecer, te frustrar, te amedrontar, você pode entrar nesse processo de desânimo espiritual, como aconteceu com Elias. A gente precisa aprender a não permitir essa situação, esse poder que tem da situação difícil de nos desanimar. Aleluia. Não vamos deixar esse medo, essa frustração, ou muitas vezes esse desânimo tomar conta de nós. A situação difícil vem, mas nós vamos vencer, nós vamos passar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos superar essa situação e nós vamos sair vitoriosos, vamos sair daqui fortalecidos. Aleluia. E quando alguém, aleluia, nos encontrar, nós vamos poder dizer assim, eu venci em nome de Jesus. Não na minha força, mas na força de Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que pode nos desanimar, aleluia, é o isolamento de Deus e das pessoas. Porque essa situação que está acontecendo agora, está provocando o quê? Primeiro, o isolamento das pessoas. A gente não pode muitas vezes visitar muitos amigos, irmãos, e até muitas vezes da família. A gente se afasta. E muitas vezes também ocasiona o quê? O afastamento de Deus. Por quê? A gente não pode mais ir na igreja, a gente não pode muitas vezes ir na casa do irmão visitar, fazer oração, a gente não pode muitas vezes se reunir para fazer uma reunião de oração, uma reunião de meditação na palavra. Aí a gente vai começar a assistir pela internet, e aí pela internet não é a mesma coisa, né? Não tem aquela unção de quando você está num culto, né? Você presencialmente, num culto orando, clamando a Deus, um culto pentecostal, como nós estamos acostumados, né? Não é a mesma coisa você assistir pela internet uma palavra. Você não tem aquela comunhão que nós precisamos ter. A palavra do Senhor diz assim vocês vão saber que são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E o amor um ao outro inclui o quê? A comunhão, a gente está junto, a gente se abraçar, a gente, né, sorrir junto, a gente se alegrar junto e muitas vezes chorar junto. Aleluia. E o isolamento muitas vezes causa isso. A palavra do Senhor diz aqui que Elias depois, glória a Deus, depois ele foi, aleluia, para uma caverna. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 9 aqui do mesmo capítulo. Entrou Elias numa caverna, aonde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus perguntou, o que está fazendo nessa caverna, Elias? Aleluia. 2 vezes Deus perguntou para ele, o que está fazendo nessa caverna? Muitas vezes a gente, aleluia, se isola. Antes da pandemia, a gente se isolava muitas vezes para fugir dos problemas, para fugir das situações difíceis, para fugir das coisas que muitas vezes, para não enfrentar muitas vezes um problema, a gente se isolava. Ou a depressão muitas vezes causava um isolamento, né, das pessoas. E agora com essa pandemia, potencializou mais o isolamento. Isso causa afastamento das pessoas, tira a comunhão, tira o amor ao próximo e tira o amor a Deus, tira aquela comunhão com Deus. Então nós temos que nos esforçar, que mesmo nesta pandemia, com isolamento, com máscara, com tudo, não deixarmos, nós nos isolarmos totalmente. Temos que buscar maneiras de continuar tendo comunhão, maneiras de continuar tendo amor, enquanto não passar esse período. De continuar buscando a Deus, não deixar de orar, não deixar
de meditar na palavra, não deixar de clamar a Deus. Orar é uma coisa, clamar é outra, você buscar a Deus com fervor, né? Não deixar apagar essa chama do Espírito Santo no seu coração, de orar, de clamar, de buscar, de louvar a Deus, de adorar Ele em casa, com a família. Já que a gente não pode muitas vezes na igreja, vamos fazer culto em casa, culto com a família, né? Buscar ali a comunhão com aqueles que estão próximos, para que a gente não deixe apagar essa chama. E finalizando aqui, a terceira coisa que pode deixar nos desanimado é deixar de ouvir, principalmente de obedecer a voz de Deus. Glória a Deus. Apesar desses erros que Elias cometeu, ele se isolou, né? Ele se isolou, depois ele deixou essa situação difícil amedrontar ele, mas uma coisa ele não fez, e que foi deixar de ouvir a voz de Deus. Mesmo ele se isolando, mesmo ele se afastando, ele continuou ouvindo a Deus. Glória a Deus. Então por isso ele venceu essa batalha, essa situação na vida dele. E nós, como homem e mulher de Deus, vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus, continuar buscando a Deus. Não podemos deixar de ouvir a Deus. Aleluia. Porque se você deixar de ouvir a Deus, aí acabou. Aí não tem esperança. Agora, enquanto você estiver ouvindo a Deus, deixe os seus ouvidos atentos, sensível à voz de Deus. Sensível à voz de Deus. Aleluia. Porque assim você vai ser vencedor. Sabe o que Deus disse para Elias? Aqui no versículo 15, ele diz assim: E disse o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Glória a Deus. Ou seja, Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para a sua vida. Você é missionário, aleluia, presbítero, glória a Deus, o pastor, louvado o nome do Senhor, diácono, seja o cargo, não importa o cargo, membro de igreja, o que for. Todos nós temos uma missão diante de Deus. Deus tem uma missão para a sua vida. Se nós continuarmos cumprindo a missão que Deus nos deu, aleluia, nós nunca vamos perder nenhuma batalha. Todas as batalhas o Senhor vai estar conosco e vai nos dar a vitória. Por mais difícil que seja, por mais luta que nós passamos, por mais dificuldade que seja, nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Elias pode ter deixado de levar a situações difíceis, se escondeu numa caverna, aleluia, mas quando ele ouviu a voz de Deus, aleluia, fez ele refletir tudo que ele tinha feito, que Deus ordenou para ele, fez com que ele saísse da caverna e fosse obedecer a cumprir a missão dele. A palavra do Senhor diz assim que partiu pois Elias e foi. Elias recuperou, aleluia, voltou a ter sua ousadia, voltou a ser usado por Deus, aleluia, e venceu, aleluia, essa tribulação. E o que aconteceu? Elias voltou lá para aquela mulher que tinha amedrontado ele, falou e profetizou, foi usado por Deus, e ainda profetizou a derrota dela, a morte de Jezabel, aleluia, saiu da boca de Elias, ali a profecia, que se cumpriu anos depois. Glória a Deus. Ou seja, Deus ainda te usa ainda para mostrar que Ele é Deus na sua vida, diante dos seus inimigos, diante daqueles que muitas vezes te apontaram o dedo, diante daqueles que muitas vezes quiseram te derrubar, diante daqueles que quiseram te entristecer. Aleluia. Deus vai te levantar, vai te exaltar e vai mostrar que você é dele, servo e serva dele. Aleluia. E nada vai te deixar envergonhado em nome de Jesus. Porque Deus é fiel na nossa vida. Amém? Por mais difícil que seja nesses últimos dias, Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Então esse vírus, essa pandemia, decreto, seja o que for que tem por aí, mas tudo isso, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?